Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso podcast Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Eu sou Ondina, estudante da doutrina de Jesus, através dos cursos online do Lar Ismael. E estamos aqui para contar a vocês mais uma história dessas mulheres escolhidas por Deus. E para isso, convido para fazer parte deste bate-papo as minhas colegas de curso. Ionara, boa noite. Olá, minhas colegas e a todos que nos ouvem, boa noite. É com grande alegria que iniciamos mais uma história de fé. É verdade, Edilene. Boa noite, meninas, boa noite, ouvintes. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para realizarmos mais um podcast. Que o Deus de amor possa nos envolver hoje e sempre. Obrigada. E agora, vamos pedir à nossa irmã Ionara para fazer a prece desta noite. Ionara? Então vamos lá, fechar nossos olhos, serenar nossos corações e pedir: Senhor Jesus, queremos te pedir nesta noite, nos abençoe, nos mostre o caminho para alcançarmos mais corações e levarmos teus ensinamentos a cada lar que nos ouve através de tuas palavras. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Ionara. Queridos ouvintes, são tantas mulheres especiais que Deus escolheu para nos auxiliar em nossa caminhada terrena. Cada uma com uma lição, mas todas com sua fé. E é por isso que estamos aqui, contando suas histórias. A partir deste episódio, daremos início às histórias de mulheres do Novo Testamento. Mulheres escolhidas para auxiliar nosso querido Mestre Jesus em sua passagem aqui pela Terra. A história de hoje será contada pela nossa querida amiga Edilene. Edilene, conte para nós quem você escolheu para levar aos nossos ouvintes a mensagem de fé. Meninas, nós hoje iremos conhecer a história fascinante de muita fé de Joana de Cusa. Meninas, teremos duas fases nessa história. Joana, uma passagem da Bíblia com breves relatos, e Joana no relato de Humberto de Campos. Joana é citada na Bíblia duas vezes no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 a 3, e capítulo 24, de 1 a 10. Na primeira referência, encontramos a única informação sobre sua vida pessoal, no caso, o nome de seu esposo, Cusa, que era procurador de Herodes. Olhem só, menina. Nesse breve relato, percebemos que Joana era da alta sociedade, pois seu marido trabalhava para o rei Herodes. Mas vamos lá. Na mesma passagem, Joana é citada juntamente com Maria Madalena e Susana, como pertencendo a um grupo de mulheres que ajudavam com seus próprios recursos e serviam ao Senhor Jesus. Isso está em Lucas, no capítulo 8, versículo 2. Mulheres são mencionadas pelo evangelista, o que possivelmente inclui Joana, que tinha sido curada de espírito maligno e de enfermidades, como Maria também. Meninas, acredito que tenha sido a partir dessa cura que Joana passou a seguir Jesus. A sua fé foi sendo fortalecida. Mas vamos lá. Lucas menciona Joana como estando entre as mulheres da Galileia que foram até o túmulo de Jesus. Isso está em Lucas, no capítulo 23, versículo 55, e no capítulo 24, versículo 10. Essas mulheres foram ao sepulcro onde Jesus foi sepultado. Isso foi no domingo pela manhã, e acharam a pedra do sepulcro revolvida. Quando perceberam que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro, elas ficaram chocadas. Então, dois anjos pararam junto delas e anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Assim, Joana foi uma das mulheres que escutaram pessoalmente as maravilhosas palavras: "Por que buscai
o vivo entre os mortos? Não está aqui mais, não está aqui, mas ressuscitou. Isso está em Lucas, do capítulo 24, do versículo 5 e 6. Logo, Joana e as demais mulheres tiveram o enorme prazer de poder anunciar a ressurreição do Senhor aos 11 apóstolos. Não dá para imaginar, meninas, o tamanho da emoção ao ver o sepulcro vazio e sair correndo para dar a notícia. Deve ter sido algo surreal, maravilhoso. Também fico pensando sobre isso. Quão grande a certeza que essas mulheres tinham no coração. Como Jesus foi marcante na vida de alguns que o conheciam. Tiveram a certeza da ressurreição. A Bíblia nos diz que, inicialmente, as pessoas que escutaram o anúncio dessas mulheres reagiam com incredulidade, até que o apóstolo Pedro viu o túmulo vazio por si mesmo. Isso está escrito em Lucas, no capítulo 24, versículo 12. Então, minhas, aqui termina o pequeno relato de Joana na Bíblia. O relato da Bíblia foi curto, mas cheio de emoção. Uma mulher que tirava de suas posses para ajudar Jesus e estava disposta a segui-lo, e que presenciou o maior milagre que já existiu, a ressurreição do Cristo. Fico até arrepiada só de imaginar. E agora vamos ao relato de Humberto de Campos, que nos fala de Joana. Ele relata assim: essa mulher possuía verdadeira fé, seguia Jesus nas pregações, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, e vivia na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, esposa de Cusa, que trabalhava para Herodes. Joana trazia no coração uma infinidade de dissabores pela posição que seu marido ocupava e que não compartilhava da espiritualidade. Não tolerava os ensinamentos daquele mestre que Joana seguia com amor. Trazendo a alma angustiada, procurou o mestre para lhe falar das suas lutas e desgostos. Jesus a ouviu e disse: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedras. Eu venho em nome de Deus abrir o templo de fé viva no coração dos homens. E Joana tentou argumentar: Mas, Senhor, seria justo impor ao meu esposo os seus princípios? O que desejo é conquistá-lo para o seu reino. Jesus sorriu com serenidade e lhe respondeu: Deus não impõe a sua verdade e o seu amor a ninguém. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, mas os esclarece no momento oportuno. Deus não trava lutas com as suas criaturas. Ele trabalha em silêncio por toda a criação. Que ensinamento Jesus nos traz aqui. Não devemos obrigar ninguém a aceitar Jesus e nem a segui-lo, por mais que queiramos o bem de nossos familiares e amigos. Isso é a opção de cada um. Mas devemos sim dar o nosso exemplo, praticando a caridade e procurando auxiliar a todos os nossos irmãos, começando com os que estão mais próximos de nós. Mas a decisão de aceitar Jesus como modelo e guia precisa ser do outro, de livre e espontânea vontade. Então, Andina, eu vivia angustiada, tentando fazer meu marido e meu filho ao menos acreditarem no que eu acredito. Faz um tempo que eu relaxei um pouco. A tensão diminuiu aqui em casa, mas eu sutilmente, sempre que oportuno, falo de Jesus e eles já ouvem sem retrucar. Como é importante a maneira de nos comunicarmos, devagar, sempre dando ao outro o tempo dele, sem deixar de mostrar o nosso bem-querer e a vontade de introduzir Jesus no nosso lar. Sabe, meninas, eu aprendi dentro da doutrina espírita que devemos respeitar as escolhas dos outros, que cada um tem um jeito próprio para se comunicar com o divino. Mas nem sempre compreendemos isso, e muitas vezes o que achamos que é bom para nós deve ser bom para o outro. Eu sigo isso porque tenho um grande desafio, que é entender uma pessoa bem próxima de mim,
que vivencia uma religião diferente da minha e que sempre coloca que o Deus dela é o Deus verdadeiro e muitas vezes quer me impor a sua fé. Acredite, isso é algo que machuca, pois eu vejo que ainda hoje não compreendemos a mensagem do Mestre. Precisamos ser humildes e entender que o que nos aproxima de Deus são nossas escolhas. Pois é, Ionara, mas vamos retornar à história. Então Jesus continua a conversa com Joana, dizendo: retorna para casa, Joana, ama teu esposo, como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que lhe talhes uma obra de amor. Trabalhe em silêncio, quando convocado ao esclarecimento, fala as palavras doces ou as enérgicas, conforme as circunstâncias. Sobretudo, vive a mensagem que te penetrou a alma, pois que o teu exemplo falará mais alto ao coração daqueles que Deus te deu por esposo. Olha como Jesus foi didático. Pediu a Joana que voltasse para casa e amasse seu esposo, e que através de seu exemplo o ensinasse sobre tudo o que ela havia aprendido com o Mestre. Esta é a forma que devemos fazer com aqueles que estão sob os nossos cuidados. Sim, Ondina, isso mesmo. Ele nos diz que devemos cuidar da nossa família em primeiro lugar. Doce ilusão daqueles que procuram estar bem fora de casa, pois é no lar que vamos encontrar a base sólida para o crescimento espiritual, a harmonia e a oportunidade de sermos instrumentos de paz e transformação. Ah, meninas, me emociona falar da minha família. Algumas vezes eu chorei, briguei. Eu não aceitava que eles não pudessem enxergar o quanto é bom aceitar Jesus. Mas eu os subestimei. Eles aceitam, do modo deles. Talvez um dia também queiram estudar, se dedicar, mas agora não. A maneira deles é o cuidado que eles têm com as pessoas. E o que eu posso fazer no momento é entender e usar do amor que eu tenho para unir ainda mais a minha família e ter atitudes que tragam bons exemplos. Jesus só pediu para amar. Complicamos as coisas, né? Verdade, Ionara. Nós complicamos tudo. Toda a nossa vida estamos interpretando o ensinamento do nosso jeito para satisfazer a nós mesmos. E o ensinamento do Mestre é tão simples. Mas para exercer este ensinamento, temos que podar as nossas más inclinações. E isso para nós é algo que nos dói, pois escolhemos o caminho mais fácil. Mas vamos continuar a nossa história. Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe proporcionou viver com resignação o resto de sua vida. Mais tarde, tornou-se mãe. O esposo adoeceu e faleceu, deixando Joana sem recursos e com o filho para criar. Joana, com muita humildade, procurou trabalho nas casas daquelas senhoras que outrora frequentou a sua, para que pudesse alimentar o seu filho. Trabalhou até a velhice e nunca perdeu sua fé. Quanta humildade consigo ver em Joana. Muitas mulheres na mesma posição que ela jamais fariam o que ela fez. Trabalhar na casa daqueles que antes foram seus amigos, compartilharam da mesma mesa que você, iam a banquetes juntos. Joana foi corajosa, humilde e provou que aprendeu muito com Jesus. Ela é um exemplo para todas nós. A verdade. Joana entendeu e praticou os ensinamentos do mestre que ela tanto amava e seguia. Sim, ela o seguiu em pensamento, fazendo o que aprendeu, e a humildade foi uma delas. Poderia ter se sentido abandonada, mas, como falei, teve humildade o suficiente para trabalhar. Muito sábia esta mulher. Entendeu que podemos passar por dificuldades e, mesmo assim, saber que Jesus nos vê e nos dá meios de continuar. Pois é, Ionara. Joana demonstra uma resignação com sua nova condição social. Entender e aceitar sua condição sem murmurar.
Ela é um espírito forte que entendeu o propósito de sua vida. Ela conseguiu entender que sua vida não era apenas aquela. Ela viu o ensinamento como ele é, nos mostrando que a vida é eterna e não apenas uma existência terrena. Mas vamos retornar à história. Já idosa, com os cabelos embranquecidos, foi levada ao circo dos martírios, juntamente com o filho moço, para testemunhar o amor por Jesus. O mestre que havia iluminado a sua vida, acenando-lhe com a esperança de um amanhã feliz. Narra Humberto de Campos. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama, entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura! Por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos de Joana, corre lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Após recordar sua existência inteira, responde: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, em poucos instantes, as labaredas tomaram-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a todos que não entendiam o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito. Os algozes perguntaram: teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Sabe, meninas, eu nem consigo imaginar tamanha dor que Joana possa ter sentido ao ver seu filho sendo usado para ela negar o Cristo. No momento que li esta parte, minha cabeça disse: eu negaria, pois o meu coração é fraco. Não suportaria ver meu filho sofrer, mas eu entendo a lição de Joana. Ela compreendia na mais profunda intimidade do ser quem é Jesus e seus ensinamentos. Creio que Deus soube escolher bem aqueles que seriam perfeitos para dar o exemplo de superação e fé. Nossa, eu lia e pensava o mesmo, Edilene. Quão pequena é minha fé. Negaria o Filho de Deus para salvar o meu. Mas Joana foi irrepreensível, foi firme e não se abalou. Que linda a fé desta mulher. Morreu como um exemplo, sem rancor, orando por seus algozes. É isso aí. Isso se chama fé, meninas. Fé no porvir. Isso, Andina, fé no porvir. Ela tinha certeza de uma nova existência, onde estaria livre de perseguições e pronta para seguir os ensinamentos de seu mestre. Li uma frase essa semana e eu não lembro bem a autoria, mas encaixa perfeitamente aqui. Ela não tinha mais nada, só tinha fé. E acredite, isso foi o suficiente. Isso mesmo, Ionara. E Humberto de Campos completa informando algumas outras encarnações de Joana. E ele cita Joana Inês de la Cruz, Santa Clara de Assis e Joana Angélica de Jesus, que é Joana de Anjos. Aqui, meninas, cabe uma explicação para nossos ouvintes. Aprendemos na doutrina espírita que a vida é uma só, mas temos diversas existências na carne, ou seja, reencarnamos diversas vezes até alcançarmos o objetivo de nossa vida, que é a perfeição espiritual. Como sabemos e aprendemos que a natureza não dá saltos, ou seja, não evolui num salto, mas sim, devagar. Assim é que Deus usa de sua misericórdia para conosco, nos dando as oportunidades para nos melhorar. Por isso, Humberto de Campos fala das diversas existências de Joana para compreendermos a sua jornada de vida. Que linda essa história. Eu estou muito emocionada, gente. Muito mesmo.
E agora nós vamos conhecer um pouquinho das encarnações de Joana. Vamos começar por uma história muito linda, que é da pequena Clara de Assis. Clara nasceu em Assis, na Itália, no dia 16 de julho de 1194 e foi batizada com o nome de Chiara do Fetucci. Ela pertencia a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Muito cedo chamou atenção pela sua caridade e carinho com os mais necessitados. A vida dela ganhou um novo sentido ao deparar-se com o modo de vida de Francisco de Assis, um jovem que vivia a pobreza evangélica na sua radicalidade, o que a fez tomar a firme decisão de segui-lo. Clara teve que enfrentar sua família, que tinha outros planos para o futuro e pretendiam arranjar-lhe um casamento promissor. Mas a jovem abandonou tudo para seguir Jesus radicalmente aos moldes de Francisco de Assis. Fugiu junto com uma amiga, Filipa de Guelfuccio, para encontrar Francisco de Assis lá na capelinha de Santa Maria dos Anjos, onde nasceu a Ordem dos Franciscanos e a Ordem de Santa Clara, onde ele já esperava para fazer os seus primeiros votos. O próprio Francisco cortou os cabelos da jovem, como sinal do voto de pobreza. Tempos depois, Clara fundou o ramo feminino da Ordem Franciscana, sendo conhecidas posteriormente como Clarissas. As irmãs Catarina e Beatriz, juntamente com a mãe, após esta ficar viúva, também entraram para o convento. Clara, gente, foi a primeira mulher na história da igreja que compôs uma regra escrita submetida à aprovação do Papa, para que o carisma do Francisco de Assis fosse conservado em todas as comunidades femininas. 2 anos após a morte dela, foi proclamada Santa Clara de Assis pelo Papa Alexandre IV. Gente, ela era muito linda, né? Continuou a sua trajetória aí atrás, né, do nosso mestre. Agora, Ionara, conta para nós sobre Juana Inês de la Cruz. Sim, vamos lá. Joana reaparece novamente no século XVII. Nasce em San Miguel Nepantla, com o nome de Juana de Asbarri ay Ramírez de Santilla. Com apenas 3 anos de idade, vê sua irmã ler e escrever e faz com que a professora a alfabetize. Supera as expectativas e aos 5 anos já faz versos. Aos 6 anos, domina o idioma local, além de possuir inúmeras habilidades comuns às mulheres da época. Ficou sabendo da universidade e já em conversa com o pai, demonstrou interesse, mas o pai a desencorajou. Universidade era para homens, só se ela se vestisse de homem, brincou ele. Já na capital, em 12 aulas aprendeu latim. O português ela aprendeu sozinha e também falava com naturalidade uma língua indígena. Aos 13 anos, foi convidada para ser dama da esposa do Marquês de Mancera. Aos 15, encantou toda a corte com sua beleza, inteligência e graciosidade. Tornou-se conhecida por suas poesias e peças bem-humoradas. Foi testada por 40 especialistas da Universidade do México, com perguntas dos mais variados assuntos, diante de uma plateia pasma, e deixou o vice-rei satisfeito. Mas seu anseio de saber iria além da corte. Buscou no seu íntimo uma conexão com o divino, ansiosa por compreender Deus. Aos 16 anos, entrou para o convento das Carmelitas Descalças. Como não estava acostumada, adoeceu e retornou à corte. Orientada por seu professor,
foi para a Ordem de São Jerônimo da Conceição e dedicou-se às letras e à ciência. Nesse momento, tomou o nome de Juana Inês de la Cruz. Ali, estudava, escrevia seus poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal e música sacra. Era uma linda monja, admirada e conhecida por todos. Conhecida como a monja da biblioteca. Se imortalizou por defender o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região. Juana socorreu durante o dia e a noite as suas irmãs religiosas que, juntamente com a maioria da população, estavam enfermas. Foram morrendo aos poucos, uma a uma das suas assistidas, e, quando não restava mais religiosas, ela, abatida e doente, tombou vencida aos 44 anos de idade. Outra história de fé, né, gente? Sensacional. Que mulher incrível. E agora Edilene vai nos contar sobre Joana Angélica de Jesus, a nossa querida Joana de Ângeles. Vamos lá, Edilene. Passados 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, retornou agora na cidade de Salvador, na Bahia, em 1761, como Joana Angélica, filha de uma família abastada. Aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa como franciscana, com o nome de Joana Angélica de Jesus, fazendo profissão de irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Foi irmã, escrivã e vigária, quando em 1815 tornou-se abadesa. E no dia 20 de fevereiro de 1822, defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Nos planos divinos, já havia uma programação para esta sua vida no Brasil, desde antes, quando reencarna no México como Juana Inês de la Cruz. Daí sua facilidade extrema para aprender português. É que, nas terras brasileiras, estavam reencarnados e reencarnariam brevemente espíritos ligados a ela, almas comprometidas com a lei divina, que faziam parte de sua família espiritual e aos quais desejava auxiliar. Humberto de Campos também relata a vida deste espírito do plano espiritual. Vamos conhecer, meninas? Quando, na metade do século passado, as potências do céu se abalaram e um movimento de renovação se alastrou pela América e pela Europa, fazendo soar aos quatro cantos a canção da esperança com a revelação da vida imortal, Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho de implantação do cristianismo redivivo do Consolador prometido por Jesus. Que exemplo de espírito é Joana, não é mesmo? Meninas, muito, muito obrigada. Ainda muito emocionada com essas histórias. Vamos passar aos comentários finais, começando por você, Edilene, que escolheu e nos contou sobre Joana de Cusa. Sabe, Joana é um espírito que irradia humildade, ternura e sabedoria, despertando-nos para a vivência do amor na sua mais elevada expressão. Mesmo que, para vivê-lo, seja imposta grande soma de sacrifícios. É um espírito de muita grandeza, e podemos afirmar isso por suas diversas encarnações. E não foi à toa que ela esteve no momento de vida de Jesus. Ela teve um papel fundamental. Ela foi o exemplo de superação de vários outros, a nos incentivar a nossa mudança interna. Joana demonstrou nesta existência como devemos lutar com discernimento e amor nas nossas lutas diárias.
Eu sou hoje um espírito vivendo com a encarnação feminina. E seu exemplo me toca o coração. Gratidão a todos que nos ouvem e que Deus, em sua infinita misericórdia, cuide de todos. Obrigada, Edilene. Ionara, é a sua vez. Então, Joana de Cusa, que mulher inspiradora. Gosto sempre de trazer as reflexões para a nossa atualidade. Por exemplo, amar o que Deus reservou para mim, amar minha família, saber que cada um tem seu tempo e antes de sair discutindo, demonstrar minha fé através do meu agir, com paciência, bondade e docilidade. Outro ponto importante é não deixar que os desafios da vida nos tirem do caminho certo. Mesmo diante de questões desfavoráveis, continuar trabalhando e orando, sempre seguindo o Senhor. Por último, e não menos importante, jamais negar Jesus, jamais esquecer de Deus. E nós muitas vezes fazemos isso. Quando perdemos a oportunidade de falar seu nome, quando nos sentimos constrangidos ou intimidados por alguém que não crê. Não podemos impor a fé, mas podemos e devemos divulgar a nossa. Tudo isso Joana de Cusa nos deixou como exemplo. Ela seguiu Jesus quando sua situação era confortável, quando ficou difícil e até mesmo quando a vida de seu filho estava em jogo. Obrigada, minhas colegas, e a todos que nos ouvem. Joana é um exemplo para a gente. Até nosso próximo encontro. Muito obrigada, Ionara. Agora é comigo. Queridas amigas e ouvintes, eu não conhecia os detalhes da vida de Joana de Cusa. Sinto que ela é um espírito de elevado grau de adiantamento. Veio à Terra auxiliar Jesus em sua missão, completando também a sua, uma missão de muita fé e muito amor ao próximo. Ela foi e ainda é incansável em sua luta pelo bem. Como vocês já falaram tudo, eu vou terminar aqui as minhas considerações com o versículo que mais representa para mim essa belíssima história. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isso está em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Então, encerramos aqui mais um podcast. Agradecemos pela sua audiência e aproveitamos para convidar a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Agradecemos ao Mestre Jesus e toda a sua equipe espiritual deste projeto que nos auxilia, e a Deus, nosso Pai, que nos ampara sempre. Obrigada pela companhia e até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Juntas somos elas na fé.